Eu, enquanto estou ajeitando aqui a questão técnica, queria primeiro pedir desculpa porque vou falar num português lusitano e eu espero que vocês entendam o que eu tenho para dizer. Podia tentar inglês, mas achei que era de menos e, portanto, vou falar devagar. Eu vivi em São Paulo entre os meus 7 e os meus 14 anos, portanto, os meus anos de formação foram passados em São Paulo. Festas na garagem, primeira namorada, tudo isso passou-se em São Paulo e, portanto, eu vou-vos falar da visão... Aliás, I'm going to follow the ambassador on most of what he said. Maybe provavelmente não vou culpar Portugal pelos problemas de burocracia brasileiros, mas talvez será o único momento de separação daquilo que eu tenho para dizer daquilo que o embaixador disse. E eu começava, isto são os 5 pontos que eu vos quero apresentar, que é a perspectiva económica internacional sobre o Brasil, o modelo de negócio brasileiro visto de fora, tudo isto que eu vou dizer é visto da Europa. E, portanto, é a perspectiva de quem vem de fora recebe do Brasil. Provavelmente muito poderá parecer-vos errado, injusto, incorreto, incompleto, mas é a perspectiva de quem vem de fora. Algumas lições das crises passadas para esta crise que o Brasil atravessa agora, o preço do sucesso do desenvolvimento económico recente brasileiro e os próximos passos, ou algumas ideias sobre o que é que a gente poderá fazer a seguir. E começava pela perspectiva, a perspectiva externa sobre a economia brasileira, e vou buscar 3 imagens de Economist, eu sou certo que vocês conhecem estas imagens, no momento em que o Brasil estava crescendo e estava pujante, e o Economist colocou na capa o Cristo Rei levantando voo e dizia "Brasil takes off", e havia uma percepção na Europa e no mundo sobre aquela ideia muito brasileira de o Brasil é um país do futuro e sempre o será. Havia a ideia de que tínhamos lá chegado. O Brasil tinha encontrado um modelo de desenvolvimento, tinha encontrado o seu futuro, estava finalmente a cumprir a promessa de um país gigantesco em todos os sentidos, em sentido populacional, em sentido de recursos naturais, em sentido de tamanho, em sentido de importância. Depois criou-se a dúvida sobre como é que o Brasil ia continuar a desenvolver e o Economist publicou esta imagem na sequência da anterior, do Cristo Rei, já não estava lift-off, já estava tremendo e já estava tombando, e levantaram-se várias questões sobre os fundamentos e a base do desenvolvimento económico e político brasileiro. E, finalmente, a última imagem que o Economist publicou sobre o Brasil foi esta do Cristo Rei pedindo ajuda, significando que há uma leitura de problemas sérios que o Brasil tem que ultrapassar e que, vistos de fora, muitos deles às vezes são incompreensíveis, muitos deles são auto-infligidos. Se eu estiver a falar muito depressa, digam-me, por favor, que eu entusiasmo-me depois. E que, portanto, havia aqui uma questão que tinha que ser resolvida. Agora, quando nós olhamos para o modelo de negócio brasileiro, há 3 coisas que parecem óbvias. A primeira é que o Brasil é um enorme produtor de commodities e domina ou tem uma presença internacional no setor das commodities, no setor do agronegócio, extraordinária. O Brasil é generosíssimo, a natureza no Brasil é generosíssima, e o Brasil tem sabido aproveitar bem, sem prejuízo para as dificuldades que foram aqui já muitas vezes sublinhadas, da infraestrutura. O Brasil tem sabido aproveitar muito bem, colocando-se no mercado internacional, na área das commodities, do agronegócio, etc. A segunda perspectiva que nós temos quando olhamos para o Brasil é que o Brasil é profundamente protecionista. E é profundamente protecionista, principalmente nas manufaturas. Falámos aqui já de manhã e um bocadinho também agora à tarde sobre o posicionamento do Brasil no mercado mundial. E foi dito várias vezes que o Brasil tem que encontrar parcerias e tem que encontrar estruturas de negócio com a Europa, com os Estados Unidos, com o Pacífico, etc. Tudo isso é verdade. Foi dito também que, ou pelo menos pareceu-me que seria dito que muito seria culpa do Brasil de não se posicionar no mercado externo. Não é completamente verdade. Porque se nós, europeus, estamos cheios de vontade de vender as nossas manufaturas para o Brasil, os nossos agricultores não estão com vontade nenhuma de concorrer contra o agronegócio brasileiro.
E, portanto, há aqui culpas a dividir de parte a parte e faz parte da negociação internacional encontrar aqui um equilíbrio entre o que são as expectativas do exportador brasileiro e do exportador europeu quando querem se encontrar no mercado. O terceiro aspecto que parece importante no modelo de negócio brasileiro é o mercado interno. O mercado interno tem um papel muito mais importante no modelo de negócio brasileiro do que tem o mercado internacional. E a gente depois olha para números e confirma isto. Mesmo quando o PIB brasileiro está a crescer, que é a linha de cima, e está a crescer significativamente, a presença externa, a exportação externa dos produtos brasileiros não acompanha este crescimento da economia brasileira. E, portanto, o que nós lemos daqui é que o crescimento económico brasileiro faz, acima de tudo, no mercado interno, nos 200 milhões de consumidores que o Brasil tem. A segunda coisa que vemos, os primeiros números são do MDIC, os segundos números são do OMC, é que o Brasil, de facto, quando comparado com outros países, tem uma presença internacional económica muito pequenina. Principalmente para um país com a dimensão e a capacidade e o potencial que o Brasil tem. E, portanto, o modelo económico brasileiro, visto de fora, tem este tripé. Exportar commodities, matéria-prima e agronegócio, basear-se no mercado interno e proteger o acesso às manufaturas estrangeiras. E este modelo de negócio brasileiro tem depois os problemas, que é quando o mercado interno colapsa ou diminui, que é o que está acontecendo neste momento, todo o modelo falha. Porque não há mercado para sustentar as manufaturas e a produção e as empresas. Nós podemos ter 200 empresas, se não tivermos consumidores, as empresas não vão a lado nenhum. E sem a possibilidade de diversificar os nossos mercados e os sítios por onde vendemos, é muito difícil fazer face a impactos no nosso mercado interno, a crises no nosso mercado interno. No entanto, dito isto, quando as empresas brasileiras saem, são normalmente bem-sucedidas. E aqui, mais uma vez, estes números que vêm da Fundação Dom Cabral mostram-nos isso. O retorno do investimento externo das empresas brasileiras é normalmente superior ao investimento que é feito. E, portanto, quando as empresas brasileiras têm a coragem de sair, têm sucesso no mercado internacional. Mais que não seja porque, se há alguma coisa que o Brasil é imaginativo e original e, portanto, tem uma grande capacidade de adaptar-se à realidade internacional, de trabalhar no mercado internacional portanto, quando há a coragem de romper as barreiras do mercado interno, o conforto do mercado interno, que também, deixem-me dizer-lhes, quem vê de fora, falar no mercado interno brasileiro, 200 milhões de consumidores, é um bocadinho uma ficção, porque há tantas barreiras ao mercado, ao comércio intraestadual no Brasil, que é mais fácil eu vender de Portugal para a Alemanha do que eu vender de São Paulo para o Rio. E, portanto, se calhar nós encontramos mais 26 mercadinhos dentro do espaço brasileiro do que propriamente um mercado interno brasileiro. Mas sem prejuízo, quando as empresas brasileiras saem para fora, têm uma grande capacidade de se adaptar à realidade do mercado externo, de trabalhar no mercado externo e de vencer no mercado externo. É claro que estes 4 exemplos são 4 exemplos gigantescos. Mas a realidade é essa. O Brasil, quando tem a coragem de sair do conforto do mercado interno, as empresas brasileiras têm normalmente sucesso quando o faz. Este senhor, que aqui está, publicou toda a legislação fiscal ou tributária brasileira. E saiu aquele livro que ali está. É claro que isto é um exercício mais de propaganda do que de realidade, porque ninguém está sujeito a toda a tributação brasileira ao mesmo tempo, a não ser que nós vivêssemos em todas as cidades do Brasil, porque ali está a tributação federal, a tributação estadual, a tributação municipal. Mas a verdade é que o modelo de protecionismo do Brasil não é um modelo não é um modelo jurídico, a gente não proíbe ninguém de vender nada para o Brasil. Não há nenhuma lei que diga você não pode vender isto aqui no Brasil. O modelo de protecionismo é um modelo fiscal. As barreiras ao acesso ao mercado brasileiro são tantas e de tal maneira que, na altura em que o real estava forte, era mais barato a gente meter-se num avião em São Paulo, ir a Nova Iorque, fazer compras em Nova Iorque e voltar a São Paulo, do que ir ao shopping Iguatemi, ou ao shopping JK, ou aos Jardins, fazer compras em São Paulo. Porque o preço dos produtos transformados quando entram no Brasil, por causa da fiscalidade, é de tal maneira alto que é muito difícil ter-se acesso a esse mercado. E, portanto,
Quem vê de fora vê duas coisas que me parecem fáceis de compreender. A primeira é dizer que o Brasil tem que abrir o seu mercado ao exterior e, ao mesmo tempo, tem que aceder ao mercado exterior. Portanto, isto tem que haver aqui uma negociação entre o Brasil e os principais players de mercado no mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, os países asiáticos, etc., para abrir os mercados o mercado brasileiro de manufaturas ao exterior e abrir os mercados de agronegócio do Brasil para os brasileiros poderem vender no exterior. E, portanto, isto tem que ser feito. Mas isto passa por uma revisão constitucional, porque o modelo fiscal brasileiro, o modelo tributário brasileiro, está contido na Constituição e, portanto, não se pode... Aliás, não há Presidente da República que não tome posse no Brasil que não anuncie que vai fazer uma grande reforma tributária e depois choca com o facto de a Constituição não o permitir. Eu queria ainda falar mais uma coisa rápida, que é sobre a crise que o Brasil atravessa atualmente. Quando nós olhamos para a história recente brasileira, quando nós olhamos para a história da democracia no Brasil, nós vemos que o Brasil atravessou várias crises. A primeira começou logo na transição do sistema militar para a democracia, quando o presidente eleito, ainda indiretamente, mas Tancredo Neves, morreu antes de tomar posse. E, no entanto, o sistema constitucional brasileiro funcionou. Passou do presidente eleito para o presidente Sarney, que tomou posse como seu vice e cumpriu o seu mandato. Logo a seguir tivemos a eleição do presidente Collor, toda a questão do impeachment, a admissão do presidente Collor, e o sistema constitucional brasileiro funcionou outra vez. Houve uma transição natural do presidente que se demitiu para o vice-presidente, sem qualquer problema, sem qualquer questão. Depois tivemos dois presidentes que cumpriram o seu mandato, Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula, e agora estamos sem saber o que é que vai acontecer, se a presidente Dilma volta, se não volta, se fica o presidente Temer, enfim, veremos. Mas o que isto mostra é que há uma grande resiliência do sistema constitucional democrático brasileiro. As crises que o Brasil tem ultrapassado, e não foram só crises políticas, houve uma gravíssima crise económica dos anos 80, com a hiperinflação. Eu lembro-me de amigos meus que viviam em São Paulo na altura, corriam à frente do remarcador, que era aquela figura odiada que ia remarcando os preços dentro dos supermercados e a gente ia procurar o preço do dia anterior ou da manhã. O Brasil e o sistema constitucional brasileiro é muito resiliente, é muito resistente. A democracia brasileira é provavelmente das mais resistentes e resilientes da América Latina, porque tem sobrevivido a todas estas crises e tem sobrevivido à crise atual. A crise atual é uma crise particularmente complicada porque envolve o Executivo e o Legislativo, mas é dentro do sistema constitucional brasileiro que a crise está-se a resolver no Judicial. E, portanto, não houve aqui nunca uma violação do sistema constitucional brasileiro e isso é mérito do sistema e é uma das razões que nos leva, enquanto agentes económicos estrangeiros, a olhar para o Brasil com alguma confiança. Há um aspecto que eu acho que esta crise é diferente das crises anteriores. O resultado conjunto do governos Fernando Henrique Cardoso e Lula levaram ao surgimento de uma nova classe média. Houve 36 ou 40 milhões de pessoas que saíram da pobreza, passaram para a classe média baixa, a classe média brasileira. É a mesma coisa que 4 Portugais. Se a gente pegarem 4 vezes Portugal e mudá-los todos da pobreza para a classe média, foi o que aconteceu no conjunto dos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula. Isto tem um impacto. As pessoas são ambiciosas por natureza, a humanidade é ambiciosa e isso é bom, porque é o que nos leva a tentar ir mais longe e mais depressa. E a classe média brasileira ficou muito mais exigente. E as pessoas que não tinham acesso ao mercado e que passaram a saber que tinham acesso ao mercado e que havia uma vida melhor do que aquela que elas conheciam anteriormente. E, portanto, nós começámos a ver manifestações de exigência de melhores serviços públicos, de melhor qualidade de vida. O Brasil tornou-se mais exigente. E, portanto, esta crise vive nessa realidade. Numa realidade em que a opinião pública brasileira e os cidadãos brasileiros estão mais cientes dos seus direitos e estão mais exigentes em relação àquilo que lhes é dado em troca dos seus impostos e em troca da sua cidadania. E, portanto, quando a crise afeta a classe média e a classe média baixa, que os obriga, como disse o embaixador, a voltar de um patamar de integração no mercado
que conheceram e que agora estão a perder, a crise é mais difícil de resolver porque as pessoas estão mais exigentes. Já não vão aceitar aquilo que aceitaram no passado. Duas notas de otimismo. A primeira é o Brasil tem sabido resolver crises terríveis que passou no passado e eu estou certo que saberá resolver esta. Espero, sinceramente, que esta crise permita que o Brasil se abra ao mundo e que, como é uma crise profunda da legitimidade republicana, do Executivo e do Legislativo, que se aproveite esta crise para fazer as mudanças e as alterações e as reformas que são necessárias para que o Brasil cumpra o seu destino. A última nota é que não há ninguém mais imaginativo do que o brasileiro. E, portanto, se alguém é capaz de resolver este problema, são os brasileiros. Eu costumo dizer que se nós pegarmos em 25 milhões de portugueses, que normalmente são as pessoas que trabalham em São Paulo ou que estão em São Paulo numa quarta-feira à tarde, e metê-los no espaço de São Paulo, nós matávamos todos. E, no entanto, São Paulo funciona, melhor ou pior. Há uma grande resiliência, uma grande imaginação, uma grande originalidade e uma grande capacidade de adaptação do Brasil e dos brasileiros, que é provavelmente o melhor que o Brasil tem, e que, portanto, se nós soubermos aproveitar as histórias, as lições do passado e usar esta crise, que é profunda e que não se resolve de um dia para o outro, mas usarmos esta crise para resolver, ou pelo menos para diminuir os problemas sérios institucionais, políticos, económicos, sociais que o Brasil tem, provavelmente o Brasil sairá muito mais reforçado do que entrou nesta crise. Muito obrigado pela vossa atenção.